Prepare-se, porque hoje vamos falar de um Beyblade que ele gira como o próprio tempo e corta como uma foice implacável. Se você acha que já viu algum Beyblade com poder e resistência, espera até conhecer esse monstro da arena. E senhores, eu apresento a vocês Scythe Kronos. O Scythe Kronos, dentro da mitologia de Beyblade, ele é considerado o deus de Saturno. Mas de fato, o Kronos ali na mitologia de Beyblade, ele tá muito mais relacionado ali a um dos Beyblades que era pra ser o mais forte, mas ele acabou não sendo. O Scythe Kronos, galera, ele é um dos Beyblades que tem a maior resistência do anime. E não ironicamente, eu creio que a resistência dele é superior ao do Phantom Orion. Mas da onde que vem esse nome de Scythe Kronos? Galera, esse nome de Scythe Kronos vem ali basicamente de uma sátira por conta do mito de Cronos. Eu conto um pedaço desse mito aqui no canal na parte que eu falo sobre Dual Uranus, mas para quem não acompanhou, eu vou explicar de uma forma rápida e sem muito spoiler. Cronos, ali na mitologia grega, ele foi um titã que usurpou seu pai Urano, e basicamente Cronos ele cometeu uma sequência imensa ali de incestos com a sua mãe para poder gerar os outros titãs. E depois de muito tempo ali com Gaia em aflição, Nyx fez uma foice de adamante e entregou para Zeus, e Zeus cortou o pingolim de Cronos. Então o nome de Scythe Kronos, ou seja, foice Kronos, é basicamente uma sátira ali referente ao mito de Cronos. Mas chega de enrolação, galera. Bora analisar cada detalhe desse Beyblade e principalmente aí ver por que esse cara é considerado um dos Beyblades mais fortes do quesito resistência. Começando pela Face Bolt, galera, nós temos aqui a Face Bolt do Cronos. Nós vemos aqui o espectro do Titã ali basicamente com a espécie de armação dos olhos no formato de foice, reforçando mais um pouquinho essa questão do mito de Cronos. E principalmente a Face Bolt nessa coloração mais amarelada para um tom de ouro, muito idêntica ao do Phantom Orion. Partindo aqui pro anel de energia, galera, nós temos o anel de energia separado em duas partes também, assim como o Big Ben Pegasus também tem. E graças a essa segunda parte do anel de energia que nós temos aqui, que de fato essa que seria a espécie da foice, nós temos dois modos para esse cara, tanto o modo de resistência quanto o modo de defesa. Bom, galera, começando com a parte do topo aqui do anel de energia, todos os Beyblades ali da saga 4D System, eles têm alguma característica ali que ela é diferente dos Beyblades da saga Metal Masters e principalmente da saga Metal Fusion. Alguns Beyblades, galera, ali da saga 4D, eles possuem esse brilho aqui. Algumas pessoas falam que é para poder dar peso, outras pessoas falam ali que é para poder só dar um charme, mas eu prefiro interpretar isso daqui como alguns resquícios do fragmento de estrela, já que a maior parte desses Beyblades que possuem essa, não digo pigmentação, mas esse efeitinho, né, que parece um céu estrelado, foram Beyblades que ganharam poder do fragmento de estrela. Não todos, mas a maioria. E você consegue ver que ela tá tão bem distribuída para as pontas que, digamos assim, se a gente fosse falar numa questão de força centrífuga, somente nessa peça, essas duas partes aqui que representam as foices, elas estariam com todo o peso, assim dando muito mais estabilidade no giro ali para poder, bom, ser um Beyblade com uma resistência extremamente alta. Partindo para a segunda parte do anel de energia, moçada, nós temos aqui essa espécie de foice também, só que essa daqui eu prefiro acreditar que é aquela parte ali que a gente tem na Face Bolt que o Cronos ele utiliza, já que no anime o Cronos ele é um Beyblade que ele é representado pelo Ceifeiro da Morte, o que acaba não fazendo muito sentido. Essa segunda parte do anel de energia, nós vemos ali que ela é um lilás, tanto na vida real quanto na câmera. Por incrível que pareça, galera, a coloração, tanto pelo vídeo ali quanto pela visão humana, né, e também ele tem alguns detalhes aqui que representam um pouquinho mais, né, o conjunto que lembra ali a foice de Cronos, assim transformando esse anel de energia no anel de energia que ele pode ser tanto de defesa quanto de resistência. E partindo aqui agora, galera, para nossa roda de fusão, temos aqui a roda de fusão Scythe. De fato, eu não acho que o nome dela deveria ser Scythe, porque ela lembra uma foice, mas nem tanto assim. A maior parte, galera, dessas rodas de fusão aqui da saga 4D, elas não são circulares, exatamente porque senão iria ficar muito quebrado. Então você percebe que aqui não é tão circular e ela vai dando essa espécie de apontadinha aqui pro lado, tanto que se você olhar, você pensa que é circular, mas não. Você começa aqui no ponto zero, basicamente no mesmo alinhamento que a gente tem aqui com as travas da roda de fusão, e quando você vai indo para as extremidades de 90 graus, você percebe que ele vai dando uma espécie de apontadinha, exatamente para esse Beyblade não ficar muito quebrado no quesito de resistência. E principalmente uma das coisas que eu acho mais interessante nessa roda de fusão, galera, é que ela é uma roda de fusão descentralizada. André, o que é esse descentralizado? Muitas rodas de fusão, por exemplo, que nem a do Phantom Orion que a gente viu, ela é uma roda de fusão que ela é
separado em duas partes, e o core da roda de fusão do Phantom Orion, ele também era elevado sozinho. Só que, bem, a roda de fusão Sight, ela é descentralizada, que ela tem o nível 1 e o nível 2. André, mas isso não é descentralizada, é apenas desbalanceada. Sim, galera, ela é descentralizada por conta desse motivo. O centro de gravidade dela é um pouquinho mais baixo, exatamente para quando a gente colocar ali, por exemplo, a parte da foice aqui em cima, ela já fica ali um pouquinho mais alta. E principalmente quando a gente coloca aqui a outra parte, né, do anel de energia, ele fica um pouquinho mais alto. Então é um conjunto muito interessante, porque senão esse Beyblade, que é para ele ser de resistência, ele ficaria muito mais alto se fosse convencional. E galera, aproveitando que a gente tá aqui com o Sight Chronos na mão, basicamente a gente já tem aqui o nosso modo de defesa. André, qual que é a diferença do modo de defesa e resistência? O Sight Chronos, por incrível que pareça, faz sentido ele ter tanto o modo de defesa quanto de resistência, porque ele é um Beyblade que ele tem resistência e ele também tem muita defesa. Aqui na roda de fusão, você consegue ver que ele possui essas espécies de cavidade, tanto na esquerda quanto na direita. Exatamente, galera, para poder encaixar esse spikezinho que ele tem aqui, que basicamente vai travar essa rotação que o anel de energia tem. Então, quando o Chronos ele tá nesse modo, a parte aqui do anel de energia funciona muito ali como o eixo de rotação de defesa eterna do Ares, por exemplo, que conforme o Beyblade ele acabar batendo aqui, ele vai acabar desviando. E como esse giro aqui do anel de energia do Chronos, ele é um giro basicamente de 360 graus, isso daqui combinaria muito com o eixo de rotação da defesa eterna. Só que eu acho que ficaria muito desnecessário também por conta da ponta de desempenho. E partindo aqui, galera, agora para o nosso eixo de rotação, que ele é um T125. Esse eixo de rotação ele é muito comum nos Beyblades exatamente pela questão da resistência. Um Beyblade como o Chronos, que ele é um Beyblade assim focado para ser Beyblade de resistência, ele não pode ser tão alto exatamente para não acontecer o mesmo que acontece com o Bixis. Conforme o Flame Bixis ele vai perdendo a resistência, ele acaba perdendo a resistência de uma só vez. O intuito desse eixo de rotação, galera, é basicamente servir como um tornado de fato. Essas hélices aqui que ele tem, basicamente funciona da mesma forma que o lip na frente de um carro, por exemplo. A intenção dessas hélices é cortar o ar, trazendo mais estabilidade e principalmente resistência. E por ele ser um eixo de rotação intermediário, ou seja, ele não é um eixo de rotação alto, que nem o 145, e ele não é um eixo de rotação baixo como o eixo de rotação 100. Esse eixo de rotação seria o eixo de rotação perfeito para o quesito de resistência do Sight Chronos. E agora, galera, a ponta de desempenho, que infelizmente essa não é a ponta de desempenho original do Sight Chronos, mas é uma versão da ponta de desempenho ali que basicamente funciona da mesma forma. Essa ponta de desempenho, ela é uma ponta de desempenho Eternal Spike. A ponta de desempenho original do Sight Chronos, ela é uma ponta de desempenho Eternal Defense Spike. Só que ela é uma ponta de desempenho que conforme o tempo vai passando e ela vai gastando, ela vai se tornar uma ponta de ataque porque ela vai ficar muito plana. Já essa ponta de desempenho, galera, que é a Eternal Spike, a mesma ponta que o Thermal Pisces utiliza, que o Flame Libra utiliza e, bom, ali vários outros Beyblades utiliza, acaba fazendo um conjunto perfeito ali com eixo de rotação T125. Ah, André, mas perde a característica original do Beyblade. A ponta de desempenho EDS, né, Eternal Defense Spike, ela é uma ponta de desempenho muito boa. Porém, galera, quando ela vai gastando, essa partezinha aqui da ponta, ela vai acabando perdendo a resistência. Então, quanto mais plana ela for ficando por conta do gasto e tudo mais, ela vai se tornando uma ponta muito mais agressiva. E a Eternal Defense Spike, ela é uma ponta que ela não tem essa protuberância aqui muito alta. Então, por exemplo, essa ponta aqui, conforme ela vai gastando e tudo mais, ela tende a ficar uma ponta mais arredondada, se transformando numa ponta de defesa. Consequentemente, ela não vai chegar a se tornar uma ponta de ataque, exatamente porque ela vai acabar antes. Mas é uma ponta super comum de você encontrar outros Beyblades ali para você poder fazer a reposição. Então, a ponta de desempenho de defesa eterna, quando a gente utiliza no Sight Chronos, ela acaba, galera, conjuntando perfeitamente, e quando a gente só gira aqui para poder encaixar, ela basicamente combina perfeitamente aqui com o layout, porque você percebe uma coisa, o Beyblade ele não fica alto, e quando a gente para também para analisar a questão de conjunto total, esse eixo de rotação ele fica bem protegido por conta dessa segunda parte aqui da roda de fusão. Dá para perceber que fica quase encostada ali a parte das hélices do T125, e se fosse uma ponta de desempenho que ela desgasta muito rápida, esse conjunto total do Beyblade, galera, que é focado para ser de resistência barra defesa, não faria muito sentido. Então essa ponta de desempenho, ela ajuda ali, né, que aqui a gente tá contra a luz, mas ela deixa o Beyblade muito mais alto. Então é uma ponta de desempenho que ela é uma ótima substituta para EDS, por exemplo. E agora com o Beyblade montado, galera, fica muito mais fácil de você poder ver como que essa parte do anel de energia funciona.
funciona. A gente tá girando aqui basicamente o Site Cronos em todos os lados, segurando essa parte do anel de energia. E basicamente, cara, o Beyblade ele vai continuar rodando independente. Agora, se a gente trocasse, né, virasse para baixo, ele não encaixaria em nenhum outro lugar se não fosse aqui nessas protuberâncias, né? Essa parte ficaria muito mais travada e basicamente a gente teria ali um Beyblade mais focado na questão da própria resistência. Por que resistência? Porque querendo ou não, é um peso mínimo, mas quando tá distribuído nessa forma aqui, você percebe que esse lado ele fica mais grosso do que esse. Ou seja, conforme o Beyblade vai estar girando e no quesito de física, basicamente as duas partes aqui das foices vai acabar tendo mais distribuição de peso. E o Site Cronos ele tem exatamente aquela parte um pouco mais elevada, porque quanto mais baixo a questão do peso, mais estabilidade vai trazer, e mais pesadas as laterais, melhor vai ser a distribuição da força centrífuga. Então, senhores, eu posso considerar que o Cronos é um dos melhores Beyblades de resistência que a gente tem na saga de Metal Fight. Rapaziada, eu sei que essas análises elas não estão saindo ali com uma qualidade que eu gostaria de entregar, mas esse vídeo aqui, galera, eu dei o meu melhor na edição pra gente poder trazer uma qualidadezinha melhor. E galera, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários, porque toda opinião é importante. E fala aí o próximo Beyblade que vocês viram lá naquela saga que vocês querem ver aqui no canal. Rapaziada, nesse canal a gente não somente faz a análise dos Beyblades, a gente não somente ali faz a análise de outras coisas, mas também a gente tá trazendo a parte de mitologia dos Beyblades. Se você quer acompanhar, acessa a playlist aqui do canal que tem tudo sobre Beyblade Metal Fight que eu já trouxe no canal até hoje. E cara, maratona, porque a gente tá cada dia mais ali agregando mais vídeos e mais qualidade pra comunidade. Então é isso daí, moçada. Meu nome é André, só tenho a agradecer mais uma vez a vocês. O Cronos aqui também agradece e é isso daí. Moçada, um ótimo 2026 a todos nós. Valeu, falou, fiquem bem e fui!